Olá, bem-vindos ao canal da Cool Automation Brasil. Bem, aqui me apresento, sou Edson, serviços de consultoria e treinamentos em sistemas de tecnologia VRF, ar-condicionado, e gerente de engenharia de aplicação América Latina das soluções da Cool Automation. Uma breve apresentação, a Cool Automation é uma empresa líder em soluções de automação especializada em produtos para integração VRF com sistemas de automação residencial e predial. Permitimos que profissionais de ar-condicionado, gerentes de facilities e integradores de automação, seja ela residencial ou sistemas prediais BMS, controlem, prestem serviços e gerenciem qualquer sistema VRF através de uma única interface com dispositivos robustos e qualidade comprovada no Brasil por mais de uma década. Além disso, eu ofereço consultoria técnica e treinamentos em VRF e automação destes, tá? Mas neste canal, o objetivo aqui é compartilhar as minhas experiências ao longo dos 27 anos na área de HVAC, os insights para ajudar outros a entender melhor os sistemas de ar-condicionado VRF e, claro, a sua automação, não tem como fugir disso hoje em dia, né? E os desafios enfrentados aí, né, nesse segmento, na indústria de HVAC. Trazendo para vocês aí o que tem de soluções inovadoras e, claro, não podia deixar de ser, análise técnicas para você que é profissional de ar-condicionado, para você que é gestor de instalações. Então fique ligado porque temos hoje um vídeo muito interessante pela frente aqui. Este que é o vídeo de foco um pouco mais técnico do nosso canal, para você que é profissional de ar-condicionado, gerente de facilities de automação. Vamos juntos fazer um estudo de caso real, onde você irá me acompanhar e conhecer o software de análise prática de manutenção preditiva totalmente remota da Cool Automation. Já antes de esquecer, comente, deixe o seu curtir e o mais importante, se inscreva no nosso canal para não perder nenhum dos nossos vídeos futuros sobre automação de ar-condicionado, VRF, gerenciamento remoto, machine learning, IoT, Big Data, porque hoje os profissionais que trabalham na área de HVAC, os gestores de ativos, de automação, já podem se beneficiar dessas tecnologias, né? Então, vamos lá, olhando aqui para a nossa tela, convido vocês também a visitar o nosso site, www.coolautomation.com, onde você vai tirar mais dúvidas, pode entrar em contato com a gente, ler dicas, entender sobre nossas soluções de gerenciamento remoto, operações básicas, avançadas, integrações API, integrações BACnet, Modbus. Mas hoje o foco aqui é falar sobre diagnóstico remoto de VRF, ok? Então fica aí o convite para vocês visitarem nossos canais do YouTube, a minha página no Instagram, e vou deixar aqui embaixo o meu contato também. Quem quiser o meu e-mail, entrar em contato direto. Hoje vamos falar desse site, ok? Um hospital AME em Campinas, onde 100% dele do ar-condicionado é tecnologia VRF, inclusive a área de centro cirúrgico, onde eles utilizam as evaporadoras são unidade de tratamento de ar, com uma automação para controle de temperatura e umidade, reaquecimento, e automação da automation em si para uma manutenção preditiva dos sistemas dos condensadores, das válvulas eletrônicas e etc.
O hub está localizado em Campinas. Vamos achar ele aqui. Bem, aqui está o hospital. As unidades externas, as condensadoras, estão aqui na cobertura. Esta área aqui é onde está a casa de máquina coberta, onde estão as AHUs, né, Air Handling Units, ou unidades de tratamento de ar do centro cirúrgico, que são 8 unidades aqui, atendidas por os condensadores que estão aqui fora, e os demais condensadores atendem o restante do hospital com muita flexibilidade através de unidades de parede, VRF, unidades de embutir, dutada, cassete, e o sistema aqui é Samsung VRF DVM. É um sistema, para quem quer ver melhor aqui, né? São as condensadoras VRF da Samsung. São bem compactas, eficientes, um equipamento bem robusto. Aí fica também um convite para vocês acessarem o site da Samsung aí, 100% compatível com as soluções da Flow Automation, tá? Para residencial padrão, para edifícios comerciais, hospitais, hotéis. Então fica aí, é totalmente compatível com as soluções de automação da Flow Automation. Então fica aí a dica. Então aqui temos a plataforma em si da Flow Automation, manutenção preditiva. Aqui está em inglês, mas você pode muito bem trabalhar no idioma português, tá bom? Aqui temos um layout humanizado aqui, né? 3D das unidades, onde é possível fazer os controles aqui, e também os controles também podem ser por lista. Então temos aqui as unidades da recepção, pode fazer programação horária. Mas eu não vou focar muito nisso hoje. Vou mostrar em detalhes a parte de controle num outro vídeo, tá bom? Hoje vamos falar de manutenção preditiva remota. Vindo aqui temos o nosso dashboard, nosso painel principal. Temos um total de 187 unidades internas, incluindo as unidades de tratamento de ar do centro cirúrgico, onde 115 aqui estão ligadas. Das 115, 112 estão no modo de resfriamento, com a termo-on ligado, ou seja, a válvula de expansão aberta. Total de condensadores 28, capacidade de cada sistema, total 17 sistemas, e condensadores considerando mestres escasos 28, e total de unidades evaporadoras 187. Um mapinha de geolocalização, um consumo estimativo dos últimos 6 meses, e o algoritmo ele já vai se, quanto mais tempo conectado, ele vai aprendendo com os dados e ele consegue também fazer uma estimativa aqui do consumo para o mês de setembro, né? Com base nos meses anteriores. Esse site ele mostra aqui os 6 meses, mas ele já está conectado há mais de um ano, tá, gente? Aqui embaixo, o painel de alarmes, onde erro do sistema são erros de característica dos condensadores. Indoor error são erros de característica das unidades internas evaporadoras. Falhas de comunicação, comunicação na internet ou comunicação entre as evaporadoras e condensadoras, 485. Aqui, alertas de provavelmente essa quantidade aqui pode ter sido que o cliente desenvolveu alguma agenda que está conflitando os horários, então enquanto ele não corrigir vai ficar acionando aqui. Então, tem erro de 7 pontos, conflito de agenda. E temos o anomalias. Que alerta é esse? Isso é
a solução campeã da Automation, que realmente traz para você a manutenção preditiva. Regras de anomalia são regras que nós mesmos, como profissionais, na área de automação, refrigeração, pode criar com a intenção de fazer uma camada de proteção adicional, além daquela que já vem no equipamento, na inteligência do equipamento. Ou seja, você aumenta a segurança, a integridade do seu equipamento. Esses alertas aqui, eles são, digamos assim, a luzinha amarela. Então, não são os alarmes que, propriamente dito, do sistema evaporador ou condensador, que vão parar a operação. A máquina vai ser desligada por um sistema de proteção do fabricante. A gente quer incluir uma camada de proteção a mais, no que avisa uma tendência e antecipadamente o profissional de ar-condicionado vai poder agir para evitar justamente que esse alarme do equipamento ocorra, parando a operação do cliente e também evitando até umas quebras inesperadas de compressor ou placa eletrônica, etc. Então, clicando aqui, vemos que o alarme roxo aqui de anomalias, temos um alarme aqui de alta temperatura de descarga. Isso é interessante. Você clicando aqui, ele vai te dar a descrição do alarme. Esse alarme ele foi criado pelo profissional de ar-condicionado com base no próprio manual de diagnóstico do sistema VRF Samsung, inclusive com base no próprio treinamento que ele teve na Samsung lá. A prioridade do alarme, alta, e a data do alarme. Só para ficar mais claro, a gente vem em automação, regras de anomalia, adicionar nova regra. Então aqui é totalmente editável. Então você pode criar a sua regra, colocar as descrições, incluir um guia de diagnóstico de acordo com a regra de alarme que você quer criar. Selecionar a marca, a prioridade desse alarme e adicionar suas regras de alarme. Se vão ser de condensador, evaporador ou uma regra mista. Né? Então aqui, por exemplo, temperatura de descarga. Lembrando, vamos usar só o sensor de descarga. Criar as regras. Inclusive, se você quer regra ou no compressor 2, por exemplo, temperatura de descarga do compressor 2, adicionar qual é o sistema que você quer essa regra, ou se vai ser essa regra para todos os sistemas, ou seja, todos os compressores de todos os sistemas da edificação. Como já temos esse alarme aqui, ó, DSH é superaquecimento da descarga, tá? E alta temperatura de descarga do compressor. Então, clicando duas vezes, a gente abre e vamos entender a regra aqui. Marca Samsung, prioridade alta. Se o sensor de descarga da temperatura de descarga do compressor 1 ou do compressor 2 for maior que 90 graus por 30 minutos, ele vai ser em quais sistemas? Todos os sistemas. Vai aparecer aquele alarme lá no painel principal. Aqui tem uma breve descrição, a gente pode copiar aqui para ficar melhor. Vamos colar aqui. Do que significa esse alarme, né? Ele deixou aqui para que o técnico, quando abrir, ele entenda um pouco também do que se trata esse alarme. O que acontece? Temperatura de descarga do compressor maior que 105. Ou seja, o sistema pode parar por alarme no DVM Samsung. Risco de quebra
ou queima do compressor. Então, isso aqui é a proteção natural do equipamento, da inteligência do VRF Samsung. O superaquecimento também é um tipo de proteção, que nada mais é do que ele pegar o sensor, a temperatura medida no sensor de descarga do compressor, que está ali a 15 centímetros mais ou menos ali da saída do cabeçote ali do compressor, né? Menos a temperatura saturada de pressão de condensação ou pressão de alta. Essa diferença é justamente controlar o superaquecimento da descarga, é para evitar também quebras por talvez um excesso de refrigerante, para evitar a compressão do refrigerante no estado líquido e tal. Porém, existe uma outra ocasião que uma insuficiência de refrigerante pode causar altas temperaturas na descarga. Então você tem aqui uma condição normal, onde a temperatura de descarga do compressor tem que ser menor do que 90. Então, observe que na regra ele colocou que portanto, acima de 90 graus por 30 minutos, ele quer ser notificado, porque a própria Samsung, a proteção dela já diz, a condição ideal para trabalhar é de 90 graus ou menos. Se atingir 90 graus Celsius, entre 98 e 105, a válvula aqui, EVI, eletrônica, vai começar a atuar para tentar proteger já a temperatura de descarga do compressor. Se essa temperatura ainda assim continuar, vamos ver aqui, né? Até aproveitando, ver se eu tenho aqui uma informação. Beleza. Onde fica essa válvula que eu acabei de citar? Tá aqui. Essa aqui. Então ela vai atuar para tentar corrigir aqui, ó, EVI, EEV, underline EV, underline EV. Ela está aqui. É a válvula que controla o superaquecimento do subcooling, para tentar melhorar a condição da temperatura de sucção, que é este tubo aqui em azul, entrando no compressor. Quanto maior a temperatura de sucção, ao efetuar o trabalho de compressão, maior vai ser a temperatura de descarga. Esse TD aqui é o sensor de temperatura de descarga. Tanto que é importante a temperatura de sucção, que tem um sensor aqui em cima. Esse TS é temperatura de sucção. Então, caso essa temperatura de sucção estiver chegando demasiado alta, através do subcooling ele vai tentar corrigir também, melhorando não só o subresfriamento aqui, como atuar para ajudar aqui, contribuir com a temperatura de descarga na proteção. Por outro lado, ainda assim a temperatura continuar subindo, 110 graus, ele está dizendo aqui que a frequência, a rotação do compressor não vai aumentar, mesmo que o ambiente lá embaixo esteja sendo requisitado para aumentar o resfriamento. Ou seja, não adianta baixar o termostato, a temperatura no controle remoto, que não vai aumentar a rotação do compressor por proteção. E se ainda assim ela atingir em torno dos 115 graus, ele não só não vai deixar o compressor aumentar a frequência, a rotação, o RPM, como ele também vai mandar diminuir. E se ainda assim, porventura, continuar subindo e atingir ao redor de 120 graus, entre 115 e 120 graus, ele pode desligar o compressor e acusar o alarme de temperatura de descarga elevada e parar o sistema. Parar o sistema significa ficar sem resfriamento nos ambientes no qual esse condensador, esse compressor pertence. Então, tá aí a importância disso, né? Então, temperatura de descarga, o sensor está aqui, cada compressor tem o seu, temperatura de sucção, a válvula que pode, em temperaturas elevadas de descarga, atuar para tentar corrigir. A máquina é super inteligente, super robusta nesse sentido, tá? Ainda assim, a gente vai colocar uma camada de proteção nisso. Como? Através da regra de anomalia. Então, voltando lá para
para o nosso alarme, você clicando em mais informação, ele vai, vamos navegar nesse alarme até a, a aba log de alertas. Então, aqui vemos que esse alarme foi fechado, provavelmente o técnico já interviu, já recebeu a informação e já atuou antes de isso se complicar numa parada do sistema ou até mesmo numa quebra do compressor, porque, reforçando, altas temperaturas de descarga dos compressores pode ocasionar na carbonização do óleo, e isso aí vai dificultar a lubrificação, fazendo com que esse compressor trave as partes mecânicas, ou ele quebre ou ele queime, porque ele está travado, a corrente sobe, ele superaquece e queima. Ou também uma temperatura de descarga elevada pode significar uma temperatura de sucção elevada. Vamos analisar. Altas temperaturas de sucção também impactam no resfriamento do motor elétrico que está internamente a esse compressor. Clicando 2 vezes aqui em cima, automaticamente ele navega no alarme e vai mostrar onde foi o momento que ocorreu o alarme. Então observe, temperatura de descarga em 99, 98 graus nesse momento do alarme. Porém, a gente consegue vir aqui, ó, 102, 101, 100. Lembra-se que a Samsung no manual de engenharia diz que é 90 graus ou menos? Pois é. E nosso alarme está em 90 graus por 30 minutos, ou seja, está trabalhando praticamente o dia todo acima da condição recomendada, né? Então, deve-se tomar, e se continuar assim, tende uma depreciação do sistema, até que ou pare o sistema de vez, ou o que é comum, quando ele para, óbvio, a temperatura vai abaixar, o sistema está parado, e se a pessoa, sem ter o conhecimento técnico, isso é importante, um profissional qualificado, pode chegar lá e simplesmente fazer o reset no equipamento e o equipamento vai voltar a funcionar. Porém, ele não resolveu o problema, ele não foi na causa. Vai voltar a funcionar por um grande período de tempo com temperatura elevada e isso vai depreciando o equipamento. O correto é já atuar de forma a corrigir o problema para ele trabalhar com uma temperatura de descarga em 90 graus ou menos, né? Como isso aqui é Big Data, é mais uma solução de inovação, onde você grava 365 dias, 24/7. Então a gente pode investigar um pouco mais isso aqui. Aqui tem o calendário. Clicando nele, a gente pode pegar aqui um histórico. Vamos pegar do dia 11 de 11 a 18. Então, olha, do dia 11 até o dia 18, em torno de 8 dias, acho. Todas as bolinhas roxas, ó, aqui está alertas. Ó. Onde está piscando aí é onde ocorreu alarmes de anomalia. Lembra que a bolinha roxa é anomalia? Vermelha já é alarme da própria máquina. Tem 2 alarmes da máquina. A bolinha roxa, ó, alta, alarme de superaquecimento, de atenção, né? De superaquecimento da descarga e alarme de alta temperatura de descarga do compressor, naquela regra lá dos 90 graus, acima dos 90 graus por 30 minutos. Tanto no compressor 1 como no 2, tá vendo? Então aqui está a descarga do compressor 1, o sensor, e aqui está a descarga do compressor 2. Veja que os compressores trabalhando em conjunto, os dois estão na mesma condição. Ou seja, para os dois estar na mesma condição, deve ser algo em comum que está afetando os dois. Porque se estivesse operando e um tivesse com a temperatura de descarga alta e o outro normal, talvez fosse somente o sensor lendo errado. Mas aqui, vou investigar um pouquinho mais, porque os dois estão na mesma condição muito parecidas, está vendo? Então isso é já um ponto de análise. Outra coisa que você pode fazer é clicando, aqui está mostrando do dia 11 ao dia 18/9, toda essa linha do tempo. Mas se a gente pegar aqui, por exemplo, vou pegar essa condição aqui, ó. Se eu clicar aqui, com o botão esquerdo, segurar e arrastar para a direita, eu vou dar um zoom num espaço da linha do tempo aqui do dia 12/9.
Então aqui, ó, entre o dia 11/9 às 23h18 ao dia 12/9 às 12h18, eu dei um zoom e eu posso dar mais um zoom ainda, ó, na linha do tempo. E ao mover o gráfico para a direita aqui, a gente vai vendo todo o histórico de mudança de temperatura ao longo do tempo e os momentos onde aquele alarme aconteceu, olha. Aqui a gente reseta o alarme. Outras coisas que a gente pode investigar relacionado à temperatura de descarga é que eu comentei que... Lembra que eu comentei se a temperatura de sucção, quanto maior a temperatura de sucção, após o trabalho do compressor, maior é a temperatura de descarga? Então pode ser, quer dizer que essa temperatura influencia na temperatura de descarga. Então a gente pode investigar a temperatura de sucção também. Vamos procurar a temperatura de sucção. Esse sensor aqui do condensador. Todos esses caras são os parâmetros do condensador, ó, tá vendo? Todos os sensores existentes dentro do equipamento. E eu personalizei aqui o superaquecimento da descarga do compressor 1, né? Lembra que é a temperatura de descarga do compressor menos a temperatura, a pressão de alta, a temperatura saturada da pressão de alta. E essa condição tem que ser entre 10 e 15. Eu criei também esse parâmetro. Você pode personalizar alguns parâmetros nesse caso. Vamos voltar lá e atrás do... Vamos ver aqui. Temperatura de sucção, compressor 1. Temperatura de sucção do compressor 2. Então, aqui está a temperatura de sucção do compressor 1 e a temperatura de descarga. Vamos ver como é que está? Vou comparar a temperatura de sucção do compressor 1 com a descarga do compressor 1. Olha isso, vamos dar uma foto. Observe que a temperatura de sucção do compressor 1 está em 26 e a temperatura de descarga do compressor 1, 102. O que acontece? 26,6 graus, isso é a temperatura de subresfriamento do líquido na saída da condensação. Não é a temperatura de sucção. Essa temperatura tinha que ser temperatura da linha de líquido. Vamos analisar, explicar um pouquinho melhor? Então vamos lá, para vocês que são aí profissionais de refrigeração e ar-condicionado. Então você tem o sistema DVM, você tem aqui no laranjinha o líquido proveniente do condensador, né? Porque você tem um condensador, então ele via refrigerante no estado líquido até a entrada da evaporadora, onde ele vai encontrar a válvula de expansão. A válvula de expansão é responsável pela distribuição do fluido refrigerante dentro de cada evaporador. E uma vez no trocador de calor, ele vai absorver o calor do ambiente, evaporar e retornar até o condensador. Então, vamos analisar essa temperatura laranja em comparação da pressão e temperatura da linha de líquido com relação à pressão e temperatura da linha de vapor, linha de gás. Então, a linha laranja continuando, ela vai ser distribuída entre os evaporadores, né? Aqui a válvula de expansão está fechada, então não está circulando nada. Aqui está um exemplo da válvula de expansão eletrônica. Aqui a válvula de expansão, essa máquina está ligada no modo resfriamento. O líquido número 1 está chegando na válvula. A válvula vai comparar a temperatura do sensor de entrada e saída do trocador de calor, vulgo evaporador. E chegando aqui no 1.1, saiu do condensador, condensou. Ele está a alta pressão no estado líquido, porém a média temperatura.
Então, líquido, a alta pressão. Pressão é alta. A temperatura é média, em torno de 28, 26 graus, 24. E a fase líquida. Passou pela válvula, ponto 2. Então, passou pela válvula, chegou no ponto 2. Entrada do evaporador, do trocador de calor. Ponto 2, ele está a líquido, porém a baixa pressão, onde ele tende a evaporar com o ganho de calor. Então ele está aqui líquido mais vapor dentro do evaporador. Até, ele vai ganhando calor até no finalzinho do evaporador ele está 100% no estado de vapor, já no ponto 3. Porém a temperatura aqui, ó, a pressão é baixa, a temperatura é baixa. Já no ponto 3 ele já está 100% líquido, ou 100% vapor, né? Porém a temperatura é baixa, não média. Então significa o quê? O ponto 3 já é retornando para a sucção do compressor. Então a temperatura de sucção aqui tem que ser o quê? Média ou baixa? Tem que ser baixa. Se você voltar lá para o sistema, a temperatura de sucção aqui não está baixa, está alta. Aliás, média, né? 28 graus. Ó. Sucção do compressor 1. 28,5. Outra coisa, a pressão de alta. Como é que a Samsung pede? A Samsung ela diz que a pressão de baixa ela vai atuar com um objetivo, aqui no modo resfriamento, para trabalhar em torno dos 114 PSI e a alta em torno dos 427. Isso considerando aí a variação do ventilador para controlar o lado de alta e a variação da rotação do compressor, da frequência, para manter o alvo de 114 na baixa. Então quem controla, ajusta a pressão de condensação, a pressão de alta é o ventilador, e quem é responsável por controlar a pressão de baixa é o compressor. Tá? Então como funciona a Samsung? De 0 a 39 steps ele sinaliza o ventilador, sendo que 39 steps, que é o máximo, seria 1300 RPM, a velocidade dos ventiladores do condensador. Então, voltando aqui, a gente pode analisar também vamos pegar aqui, vou tirar o compressor 1 e 2 para ficar mais fácil. Vamos analisar só um compressor, porque já que os dois estão na mesma condição, a gente vai analisar. Vamos achar aqui o fan step do ventilador, está aqui. Fan step do ventilador. Relação. A pressão de alta, high pressure. Caminhando no gráfico aqui, a gente pode observar que, vamos incluir aqui também, ó, temperatura do ambiente, que está lá na condensadora. Então, ó, a temperatura ambiente está 32 graus. A pressão de condensação, 345. Então, como o fluido é 410, o fluido refrigerante é 410, você pode usar uma reguinha, uma referência, o pessoal chamava reguinha da Danfoss, né? Vou dar a dica aqui, citar a Danfoss aí, que é um excelente fabricante de refrigeração também. Você coloca o 410, vamos fazer a continha quem tiver aí, e coloca a pressão que está ali, ó, 345. Então, a pressão de condensação, a temperatura de condensação a 345 vai ser 41 graus. Ou seja,
A eletrônica está conseguindo manter 10 de troca, porque se a condensação aqui está em torno de 41 e a temperatura ambiente está 32, ele está mantendo um delta de 10 graus mais ou menos. Mas a que custo? Para 32 graus, se tivesse massa de refrigerante, esse ventilador não ia estar com step de 4, sendo que ele vai de 0 a 39. Ele está girando, vamos ver quanto ele está girando, vamos fazer uma regrinha de 3. Então, fazendo uma regrinha de 3, vou fazer aqui, ó, que é na prática, gente, né? Ao vivo e a cores. Então, se 39 steps da Samsung ali diz que significa 1300 RPM, 4 steps tá para X. Então, 1300 vezes 4 dividido por 39 é igual a X RPM. Vamos fazer essa continha? Então, 1300 vezes 4, 5200, dividido por 39. 133 RPM. Gente, 133 RPM para uma temperatura de 32 graus está muito baixo. Este ventilador está girando muito devagar. Ele está quebrado? Não. Tem gente que pensa que o ventilador está quebrado. Ele não está. Lembra que eu comentei que o ventilador, os ventiladores do condensador que são responsáveis, eles são os atuadores que a eletrônica usa para controlar a pressão de descarga, para manter em torno dos seus 400 PSI. Então, ele está girando devagar porque não tem fluido refrigerante suficiente. Se ele girasse rápido, a pressão de condensação ia ficar muito mais baixa do que já está. Em torno de 350, 360 aí. Mesma coisa o compressor. Se a gente for analisar a frequência, na pressão de baixa, ele vai manter a pressão, a rotação mais baixa do compressor, para poder manter a pressão de sucção ou a pressão de evaporação em 114. Só que, olha que interessante, ele está com 60 Hz e a pressão já está muito mais baixa do que deveria, está com 85 PSI. Significa que se continuar faltando fluido refrigerante, ele tende a diminuir a rotação para tentar fazer com que como ele tem pouco massa de refrigerante internamente, para essa pressão abaixar demais. Se o fluido refrigerante continuar vazando, ele vai chegar em torno dos 36 PSI e vai desarmar a máquina por inteiro. Ou, nessa situação, como a temperatura de descarga já está alta, e é um fator importante de observar, se ela continuar subindo e chegar em 115, 120 graus, a máquina também vai parar. Então, que conclusão chegamos aqui? Podemos, inclusive, puxar esse relatório em Excel, em tempo real. Aí a gente vamos tratar os dados aqui rapidinho, que é na prática, eu estou fazendo um diagnóstico junto. Fica padrãozinho, né? Vamos formatar como tabela para ficar. Vou fazer um relatóriozinho aqui apresentável, fácil de navegar e analisar. Então você tem do dia 11 até o dia 18, a gente puxou todos os dados de operação que estão gravados na nuvem e a gente pode analisar esses mesmos parâmetros que a gente está fazendo. Então todos os parâmetros dos condensadores estão aqui. Frequência do compressor 1, 2, o alvo, frequência atual, a pressão de alta e de baixa está aqui. Vamos pegar aqui. Olha a pressão de baixa, como ela veio caindo ao longo do tempo. 82, 79, 78, 73.
sendo que o alvo é 114. Tá vendo? Então aqui tá, a gente pega aqui, ó, pegar aqui, ó, olha, chegou a 58 PSI. O compressor ficou uma frequência bem baixinha, não tão baixa, né? Ele pode trabalhar até, sei lá, acho que 15 ou 10 Hz. Ele vai de 10 Hz a 140 Hz. Então ele tem uma amplitude muito grande que se ajuda na eficiência energética. Mas observe que ele está, frequência atual, 58 Hz, o segundo compressor 60 Hz e a pressão de sucção 58 PSI, gente. Tinha que estar 100, 114, 120, 110. Olha a temperatura de descarga, 93 no compressor 1, 92 no compressor 2. Vamos ver a temperatura de sucção? Olha a temperatura de topo do compressor também subindo, ó. 95, 97. Tem um sensor em cima do cabeçote também. Obviamente, a temperatura de linha de líquido também está alta aqui um pouco também. Olha a temperatura de sucção, 20 graus. Gente, essa temperatura de 20 graus, 20 e pouquinhos, tinha que estar aqui, ó, na linha de líquido. Aqui tinha que estar menor, né? Se a gente pegar aqui e pegar as temperaturas de sucção, sei lá, vamos pegar aqui 22.8. Vou pegar aqui 22.8. Olha aí, ó, a temperatura a 22,8 graus Celsius na sucção. Olha o impacto que está tendo na temperatura de topo. Essas. Olha as temperaturas de descarga. Quer dizer, qual que é a tendência aqui? Chegar 115, 120 graus e alarme do DVM atuar e desligar o equipamento. Para quê? Aí a proteção do próprio DVM para o compressor. Então a gente tem que atuar antes, né? Então, claramente, vamos analisar um pouquinho mais? Vamos nesse sistema CD8. CD8. Olha a abertura da válvula de expansão. Vamos entender um pouquinho essa questão. Aqui são todas as evaporadoras que esse sistema condensador mestre escravo atende. Então vamos entender um pouquinho melhor como funciona essa questão do superaquecimento útil agora. Então a gente tem aqui um controle básico da válvula de expansão eletrônica. Cada evaporadora tem a sua válvula de expansão eletrônica. A função da válvula de expansão eletrônica, juntamente com as referências do sensor de entrada e saída do evaporador, a nomenclatura EVA in, EVA out é a nomenclatura da Samsung. O sistema da Automation, ele vai exatamente usar as mesmas nomenclaturas do fabricante. Então, para quê? Para quando você consultar o manual do fabricante, você está lendo uma coisa, está falando a mesma linguagem, usando as mesmas nomenclaturas. Então aqui a gente já observa, voltando para o nosso exemplo, então superaquecimento total é aquele que está chegando lá na sucção do compressor. Que é, na verdade, uma resultante, uma integral, né, de todos os superaquecimentos úteis, que é o superaquecimento individual de cada unidade interna, de cada evaporadora. Então, como funciona a lógica? Você tem sensor de temperatura de entrada do evaporador, fica aqui, logo após a saída da válvula de expansão.
Então, saiu da valva de expansão, já tem um sensor aqui. Esse é o EVA-IN. E no final do trocador de calor do evaporador vai ter outro sensor, chamado EVA-OUT. Sensor de temperatura de saída do evaporador. Essa diferença entre sensor de saída e sensor de entrada, chamado EVA-OUT menos EVA-IN, é o superaquecimento útil do evaporador. E o alvo é manter sempre em torno de 2 graus essa diferença da saída menos a entrada. Dois exemplos. Então, sensor de entrada 7, sensor de saída 10. Diferença, superaquecimento 3 graus. O que a válvula de expansão vai fazer com base na referência do superaquecimento? A placa eletrônica fala, válvula, você abre mais passos para ela abrir. Quando ela abre, você insere mais massa de refrigerante dentro do evaporador. Com isso, ele tende a superaquecimento a cair para alcançar o alvo de 2 graus. O contrário, se a temperatura de entrada do evaporador for 9 e a saída 10, o superaquecimento é 1, ele está mais baixo. Então o que a eletrônica vai mandar fazer? Válvula de expansão eletrônica, diminua, ou seja, reduz o step. O que acontece quando a válvula fecha? Ela diminui a quantidade de fluido refrigerante dentro do trocador de calor e a tendência do superaquecimento aumentar. Para buscar qual condição? 2 graus. Então, em média, como tem um tempo da mecânica isso acontecer, do fluido trocar calor, em geral você vai ver ali o superaquecimento trabalhando entre 1 e 5 graus ali, tá perfeito, tá? Porque ele está sempre tentando buscar um alvo de 2 graus de diferença. O que aconteceu aqui? Sensor de entrada, evaporador 1, 8.1. Sensor de saída, 21.4. Saída menos entrada, superaquecimento, 13.3. Como o alvo é 2, o superaquecimento está alto. O que a válvula vai fazer? Manda abrir. Continua alto, abre mais um pouquinho. Continua alto, abre mais um pouquinho. 1.500 pulso, steps, é praticamente 100% a válvula aberta e ainda assim o superaquecimento não permanece alto. Isso aqui, para você ter uma ideia, ele tem que estar entre 200, 600 pulsos aproximadamente. Tá? E aqui em torno de entre 1 e 5 o superaquecimento. E aqui, a média aqui de temperatura entrada, saída, a temperatura nos sensores, ali entre 7 e 14 graus. Então anotem aí para vocês terem uma referência para poder fazer uma análise melhor. Quando eu vejo todos os evaporadores 100% aberto, o superaquecimento não conseguindo abaixar, a temperatura de descarga elevada, temperatura de sucção também elevada. Isso aqui, obviamente, você vai poder fazer um diagnóstico, né? Tá com insuficiência de refrigerante, provavelmente um vazamento. Então aí você junta o relatório Excel, faz as suas anotações. Cola isso aqui lá no PowerPoint, você pode ir lá no PowerPoint lá. Vai fazendo o seu relatóriozinho.
Então você vai fazendo o seu relatório aí, vai elaborando. Ah, pode. Vamos ver aqui. Como ele já atuou, já colocou refrigerante, aqui já está em uma condição melhor, ó, 19, 19, 24. Por quê? Porque eu vi que ele já atuou de forma antecipada, né? Quando a gente vai lá em alertas, ele inclusive encerrou o alarme, né? Você vê que não tem mais ele fechou o alarme. Aqui você pode colocar uma descrição. Técnico verificou em campo e atuou rapidamente, sanando o vazamento e inserindo, ah, melhor, corrigindo a carga de gás refrigerante do sistema. Temperaturas de operação voltaram ao normal. Você pode salvar, como também você pode compartilhar para, para terceiros, né? Que tiver o acesso, você pode compartilhar por e-mail essa informação. Você pode, uma coisa que é interessante para finalizar esse nosso diagnóstico, quando a gente faz o diagnóstico aqui do sistema, você pode escolher qualquer sistema que quer fazer o diagnóstico, tá, gente? A qualquer momento. Você clicando aqui, por exemplo, no duas vezes aqui, ele joga também no analisar esse condensador mestre. Você pode incluir comentários, verificar insuficiência de fluido refrigerante. Você pode salvar para essa unidade ou colocar um passo a passo aqui, ó, por exemplo. Já teve um passo a passo. Erro 703. Erro de abertura da válvula de primeira detecção, válvula de expansão, possivelmente permitindo a passagem para o refrigerante por não estar fechando totalmente, quando a unidade interna está desligada. Aí você clica aqui, ó. Aí você pode fazer o download. Vamos clicar aqui. Diagnóstico da válvula. Você pode anexar qualquer página do troubleshooting do DVM, por exemplo, do VRF. DVM. Então, deixa eu pegar aqui. Vou pegar aqui um troubleshoot em português. DVM. Material de treinamento da Samsung aqui. Então, você pode pegar qualquer. Pegar aqui um alarme bem. Pode pegar, por exemplo, erro 221. Então você pode salvar o erro aqui, ó, solução de problemas. Erro 221. Falha sensor unidade externa. E você pode ah, ah, criar, quando você adiciona a nota,
Clicando em anexar arquivo, você vai lá em área de trabalho, erro 221, e você pode salvar esse guia de falhas, deixar salvo na nuvem dentro do sistema. Para fazer download. Ou também, quando você for criar uma regra de anomalia, erro 221, erro sensor unidade externa, faça download do guia de falha do erro 221. Aqui. E aí você cria uma regra, Samsung, e adiciona essa regra. Digamos que esse erro é o sensor. Vamos dizer que é o sensor de descarga, não me lembro qual é o sensor. Sensor de descarga. Ele teria que medir, né, se você colocar diferença, parâmetro, você pode criar qualquer regra aqui, cara. Se ele for, sei lá, menor que menos 50, acho que quando ele está com falha é isso, sei lá, imediatamente você adiciona o sistema. Só um exemplo, tá, gente? Não sei se está certo se é meu raciocínio do sensor. Aí você salvou nesse sistema. Então o que vai acontecer? Quando tiver uma falha que obedecer essa regra aqui, ou a regra que você criar, você pode anexar qualquer tipo de documento aqui, guia de falha, que quando acontecer a regra de anomalia, ele vai estar lá disponível no diagnóstico. Vai estar disponível aqui para download. Vamos atualizar aqui. Observe que já foi corrigido até o erro. Como eu falei, ele deve ter já atuado. A gente estava olhando na linha do tempo, do dia do 11 ao 18. Ele viu, deve ter atuado e evitou que o compressor continuasse trabalhando em condições fora da operação recomendada pelo fabricante. Então, esse foi o vídeo de hoje. Um exemplo de manutenção preditiva, para que vocês também conheçam um pouco aí também da plataforma e como atuar de forma preditiva com gerenciamento remoto de sistemas VRF da Co-Automation, tá bom? Aguardo vocês, até breve, o nosso vídeo de manutenção preditiva remota, e no próximo vídeo eu vou falar sobre programação horária e como economizar energia utilizando as soluções de automação, tá bom? Obrigado, até mais, dê um joinha, deixe seus comentários, diga mais o que você gostaria de saber a respeito da plataforma, se tiver alguma dúvida, e se inscreva no nosso canal para não perder os nossos futuros vídeos. Abraço, valeu!